Investidores, hoje vamos falar do Bitcoin. Ele que está a quase 2% da máxima do ano. Será que vamos conseguir romper a máxima do ano e sair cantando pneu para buscar patamares bem mais altos, como o nível dos 50 mil dólares? Bem, quero compartilhar a minha visão com vocês, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, agora respondendo essa pergunta. E, no fim, mostrar os próximos pontos que eu estou de olho, como suporte e resistência. Fechou? Então, bora lá. Turma, eu já vinha compartilhando com vocês a ideia de a gente estar dentro de um range horizontal aqui, correto? Nesse momento a gente está um terço acima deste range. Geralmente, quando a gente está um terço acima do range, ali nas faixas de captação de liquidez, a gente costuma encontrar oferta e o preço tende a rejeitar. Demarquei aqui alguns ranges, só para a gente trabalhar de forma rápida aqui com exemplos, a gente consegue observar que às vezes que a gente chega no topo do range, a gente tem rejeição no topo do range, rejeição. Diversas vezes a gente veio buscar aqui o topo do range, né? Aqui também diversas vezes a gente veio a rejeitar. Então eu acredito que a chance de a gente ter uma rejeição aqui, seja do ponto atual, seja após um stop loss acima da máxima do ano, é uma chance interessante, tá? Não porque das últimas vezes que a gente teve um range, a gente rejeitou no topo do range. Isso é subjetivo. Mas, pelo que está acontecendo na análise de sentimento. Se a gente chega aqui na análise de sentimento, a gente consegue observar que a gente tem um funding extremamente positivo. Deixa eu ver aqui. O funding, acredito que a grande maioria de vocês já sabe, mas explicando de forma rápida para os novatos no canal, é um indicador que na verdade, é uma ferramenta que as corretoras usam que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Quando está tendo muita demanda nos futuros, ao preço do ponto se descolar do preço da spot, geralmente isso é um sinal bearish e as instituições levam o preço do ativo para o outro lado com o objetivo de colocar essa galera eufórica que está comprando no mercado, colando o preço da spot para fora, tá? A gente tem alguns exemplos aqui no Bitcoin. Neste ano, quando a gente teve um funding mais constante positivo, a primeira vez foi aqui em novembro, a gente observa um funding positivo, o Bitcoin da máxima até o fundo caiu cerca de 9%, né? Até que o funding zerou, ficou positivo aqui novamente, a gente teve outra correçãozinha, daí a gente voltou a subir. Novamente a gente veio ver o funding positivo ali próximo dos 45 mil dólares, rejeitamos, tivemos a correção do topo ao fundo de cerca de 9% também. E agora a gente está vendo o funding positivo chegando próximo da acho que chegou a atingir a máxima do ano aqui no funding, 0,03. Não é um funding tão exagerado. Se vocês olharem nos bull markets anteriores, a gente chegou em patamares bem mais altos de funding. Mas é um funding que está atingindo a máxima do ano no ponto de topo de range, tá? Isso denota para a gente aí um pouco de perigo na região. Meu Deus, vou realizar tudo? Não, tá? Acredito que vocês sabem, eu sou investidor, mas também sou trader. E quando eu vejo uma anomalia dessa aqui, isso dispara um gatilho para eu não abrir muitas operações de long, ou não abrir long, evitar estar abrindo longs, né? Com o Bitcoin e as altas na fase atual. O melhor dos mundos nesse cenário é aguardar uma retração, a gente voltar para níveis de stop loss antes, por exemplo, abaixo de fundos aqui, um terço abaixo do range, com esse funding voltando para níveis mais baixos, para a gente fazer uma entrada, né? Se a gente, como existe uma grande correlação, principalmente nesse momento do mercado, a dominância ainda segue indo para o Bitcoin, com o Bitcoin quais altos, se o Bitcoin faz uma rejeição aí agora, a gente abre um long no Bitcoin com stop mais curto, provavelmente o stop vai ser atingido. Então, o funding nessas alturas aí me liga dispara esse gatilho para a gente não estar entrando em diversos longs agora e sim aguardar retrações para que a gente faça entrada. Mas pode acontecer da gente simplesmente continuar subindo aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui anteriormente, deixa eu ver se aqui 2021 a gente tem alguns exemplos também aqui onde o funding ficou positivo. O preço até conseguiu subir, tá? Ele não é um indicador tão preciso. Funding positivo, topo? Não. A gente consegue observar no passado aqui, algumas vezes, o Bitcoin conseguiu subir 10% com o funding positivo. Depois a gente fez uma correção. Aqui também, quando a gente formou a máxima do ano, lá próximo dos 69 mil dólares. Funding positivo.
Teve período que a gente ficou com funding positivo, o preço continuou subindo aqui. Se vocês olharem lá no bull market mais para trás, aí vão ver períodos que o funding ficou bastante positivo, o preço continuou subindo, mas geralmente a gente respeita, tá? E rejeita. Então a gente tem um ponto que pede cautela na faixa atual com o funding positivo. Olhando os outros indicadores aqui da análise de sentimento, o long short rate continua bullish. Beleza, rate abaixo de 1, open interest subindo. Mas os demais indicadores, CVD, a gente vem aparecendo divergência bullish, bearish. A gente vê o CVD rompendo o topo, enquanto o preço não no topo do range com o funding positivo, tá? Então a gente tem pelo CVD indicando aí divergência bearish. Essa linha em branco é o CVD da Bybit. Se a gente olha essa linha amarela aqui, é o CVD agregado. A gente também vê o mesmo sinal aqui, o CVD rompendo o topo, enquanto o preço não. Mais um indicador indicando pra gente que a gente pode encontrar resistência aí nessa faixa de topo, seja a partir de agora, seja eventualmente após um stop loss antes na máxima do ano, para voltar a cair. Então, eu fico com bastante cautela aí nesses níveis aí acima. Eu tô vendo esses níveis mais para estar realizando longs, tá? Não tô falando de operações de longo prazo, e sim realizando longs, o que a gente fez nas altas quando o Bitcoin estava em patamares mais abaixo. Então, a faixa atual e um eventual stop loss antes aqui na máxima, por volta dos 45 mil dólares, é um ponto que eu fico de olho para estar realizando longs que a gente fez nos futuros. Novos longs só irei fazer, provavelmente, caso a gente faça retrações maiores. Se eu for entrar em algum long com Bitcoin aqui em cima, vai ser algum long em altcoin que esteja muito bonito. Caso contrário, é bom aguardarmos retrações. Mas lembrem, como a gente já viu no passado, não duvide a gente continuar subindo e rompendo todas as máximas aí do Bitcoin, tá bom? Para vocês que ficaram um pouco perdidos aí sobre o funding e sobre o CVD, eu fiz uma aula aqui só sobre o funding, tá? Inclusive, dá pra gente ganhar, só por conta desse funding positivo, uma porcentagem legal ao mês com o dinheiro que a gente tem em caixa. Então, assista essa aula aqui, renda passiva com criptomoedas, se você ainda não assistiu. E vai lá no início do canal, se eu não vou clicar, porque senão vai começar o vídeo. Mas se você clicar aqui, vamos clicar. Você pode acompanhar essa aula aqui só sobre o CVD, falo mais sobre o CVD lá, beleza? Eu vou deixar aí no card, no fim desse vídeo, a aula do funding, beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Não deixa de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.